vou louvar e logo em seguida vou estar ministrando. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Com glória a Deus. O cego Bartimeu. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos em uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Aleluia. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Podeis assentar. Eu vou estar louvando rapidamente. Gostaria que os irmãos me ajudassem. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Filho, sem intimidade comigo não há como tu vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho para você. Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido.
enquanto Ele for prioridade nas nossas vidas, nós mais uma vez estaremos aqui num domingo como esse para louvar e engrandecer o nome dEle, não é mesmo? Aleluia. Mas como agora eu tenho que falar a respeito do que eu li, vamos falar a respeito do cego Bartimeu. É uma passagem bíblica a qual eu gosto muito e eu leio muito, várias vezes. Eu gosto de ver filmes, eu gosto de fazer pesquisa a respeito dessa passagem. Aleluia. E eu fiquei assim, muito curiosa a respeito da história desse homem, né? Porque as pessoas falam assim, Bartimeu não era o nome dele. Ele era conhecido como o filho de Timeu. Bar significa filho e Timeu era o nome do pai dele, como a própria palavra nos mostrou. Aleluia. Aquele homem que aqui na Bíblia não diz, mas se nós pesquisarmos a fundo, nós vamos ver que ele não era cego de nascença. Aleluia. Mas um outro dia eu venho e falo a respeito da situação a qual Bartimeu foi cego. Aleluia. Glória a Jesus. Mas o fato é, aquele homem cego, assentado à beira do caminho, mendigando, pedindo, era a forma que ele tinha de viver. E mais uma vez eu falo, as pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência nessa determinada época passavam por situações difíceis. Eram pessoas que eram excluídas, tinham que viver pedindo, não tinham oportunidade de trabalhar. Hoje em dia, nós vemos que aquele que é deficiente, tem uma determinada deficiência, ainda tem uma cota em determinada empresa ou outra empresa, ainda tem uma condição de ter uma vida digna. Aquele homem vivia indignamente. Porque é difícil, né? Imagina, você não poder trabalhar e ter que ir para a rua pedir. Ainda mais, naqueles tempos era difícil. Ainda mais no tempo de hoje. Imagina ter que pedir hoje. Alguma coisa para alguém é difícil. E ali, naquele caminho a qual ele estava sentado, era um caminho estratégico, era um lugar que ele estava, porque ele sabia que passariam muitas pessoas ali por conta do evento, da festividade que estava acontecendo. Ali ele ouviu rumores, ele ouviu pessoas falando, pessoas falando a respeito dos feitos de Jesus, e ouviu dizer que Jesus ia passar por ali. Ele já estava no lugar certo. O lugar que era estratégico para ele no dia era um lugar que ia render muito mais do que a esmola no final dele, né? Aleluia. E quando ele sentiu que aquela multidão se aproximava e ouviu, com certeza aquele povo vinha exaltando, gritando, falando Jesus, 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 pedindo algo para Jesus, clamando, gritando, desesperado, porque Jesus estava operando milagres e maravilhas naquela época. Então todo mundo queria um pouquinho, né? Todo mundo queria um pedacinho daquilo que Jesus podia fazer. Todo mundo queria para si aquilo que Jesus podia fazer. E aquela multidão imensa passando naquele trajeto. E aquele homem cego não sabia se Jesus já tinha passado, se Jesus estava na direção dele, ou se Jesus ainda ia passar, ou se era só a multidão. Mas ouvindo o que Jesus podia fazer e sabendo que Jesus estava naquele caminho, o que ele fez? Ele gritou. Gritou, clamou com toda a sua força. Aleluia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma coisa que eu observo muito hoje em dia, em alguns servos de Deus, é que o povo quer milagre, mas muitas das vezes não quer se esforçar para pedir. Não tem feito por onde chamar a atenção de Jesus. Aquele homem cego, sem perspectiva de nada, na beira do caminho, gritou, gritou, gritou. Ele fez algo para chamar a atenção de Jesus. E muitas das vezes as pessoas vêm para a igreja, as pessoas já estão mortas espiritualmente, não se preocupa, já vem automaticamente para a igreja, senta como se fosse um robô, vem para cá, não sabe nem mais o que quer. Não se presta nem a dobrar o joelho dentro de casa, não se preocupa mais
mais com nada, vai para a igreja por ir. Bota a Bíblia debaixo do braço, vamos colocar. Mas esse homem, ele me mostrou que não, que a gente tem que fazer alguma coisa, por mais difícil que seja a situação, por mais improvável que seja a situação, por maior que seja a dificuldade, não importando a limitação, você tem que fazer algo. Porque toda ação gera uma reação. E esse homem, ele teve uma ação, ele gritou, ele clamou. Mas, aleluia, como a própria palavra disse, ele começou a gritar e aquela multidão começou a repreender. Aquela multidão começou a abafar o grito dele, começou a abafar o clamor dele, quis menosprezar, disse que ele não ia ter vez, que Jesus já estava rodeado de pessoas que já estavam pedindo há muito tempo, de pessoas que já estavam vindo de longe, aleluia, atrás de Jesus, pedindo cura, pedindo milagre, pedindo uma diversidade de coisas. E assim também não é diferente na nossa vida. Existem aqueles que não se dispõem a chamar a atenção de Cristo, mas também existem aqueles que vão ali correr atrás do Senhor, correr atrás da sua bênção, correr atrás do seu milagre, da sua salvação, da sua vitória. Aqueles que estão ali firmados na rocha, chamando a atenção de Jesus, e vem a multidão, que também existe nos dias de hoje, querendo nos frustrar, querendo nos parar, querendo nos oprimir. Muitas das vezes olham para nossas debilidades e falam: que Deus é esse que você serve? Que não está te fazendo chegar a lugar nenhum. Eu não estou vendo nada de diferente na tua vida. Muitas das vezes, nós já ouvimos isso. Alguém já ouviu isso? É verdade. O que você está fazendo ainda para a igreja? Eu não vejo nada acontecer. Mas você não. Persevera. Temos que fazer como aquele homem fez. Mesmo aquela multidão se levantando, continuou. E assim eu digo por mim mesmo, testemunho próprio. Quando eu comecei a caminhar, eu falei para Jesus que era aquilo que eu queria para a minha vida, que eu tinha uma meta. Eu até estava comentando a respeito disso com o pastor Lucas. Eu tenho uma meta dentro da obra do Senhor. E num momento assim que eu ainda estava no início, veio essa multidão que falava que eu não servia para isso, que eu não ia chegar a lugar nenhum, que não ia durar um mês. Aí passou um mês, que não ia durar 2 meses. Aí passou 2 meses, que não ia durar um ano. Eu já até perdi a conta. A multidão veio me sufocar. Pessoas que não acreditaram em mim. Tem gente que não acredita até hoje, duvida, mas eu não dou ouvido. Eu persevero no Senhor, eu persevero no meu objetivo com Jesus. E assim nós temos que ser. Não olhar para quem fala, não olhar para quem zomba, não olhar para quem duvida, não olhar para quem te aponta. Continua clamando. Bartimeu continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão não tinha nada para oferecer para ele, assim como o povo que falou de mim, riu de mim e ri até hoje, não tem nada para me oferecer. O que a multidão vai te dar? Nada. Vai te levar para o inferno ainda, porque você vai ouvir pessoas que não influenciam em nada, mas que querem te derrubar. Bartimeu não se incomodou. Não ligou. O povo continuou repreendendo ele. Mas existe um porém. Bartimeu, ele gritou diferente. E eu conjecturo que no meio daquela multidão, um homem lá longe gritar: Jesus, Jesus. Com certeza tinha muita gente gritando muito mais alto, gente mais perto, zombando no ouvido, falando alto no ouvido de Jesus, e atrapalhou. Mas quando você fala com Jesus, quando você se direciona a Jesus de forma diferente do profundo, ele não somente ouve, ele sente. E eu acredito que foi o que aconteceu.
Jesus, ele sentiu o clamor daquele homem, que poderia estar lá no final da fila, mas não desistiu. Ele ouviu que Jesus curava. Ele viu ali a sua salvação. Ele viu a sua cura. Ele acreditou que poderia ser diferente. E ele clamou. E Jesus sentiu aquele clamor. Mandou que viesse. Aí veio aquele homem. Agora trouxeram. Todo mundo fez festa para colocar o Bartimeu lá na frente, né? Estavam zombando do homem, querendo apedrejar ele lá atrás. Aí agora porque Jesus falou. Mas é porque quando Jesus ele coloca, aleluia, quando ele se coloca na situação, as coisas realmente ficam diferentes. É como eu falo, antes eu era o quê? Era nada, era resto. Mas depois que Jesus falou, ei, você, pessoas olharam diferente para mim. Quando eu comecei a caminhar, pessoas passaram a me respeitar mais. Pessoas passaram a me dar credibilidade. Credibilidade é essa que muitas das vezes até eu mesmo não sei se eu vou conseguir suprir. Mas eu peço ao Senhor sempre, para que venha estar me orientando, para que eu seja apta, que eu esteja à altura daquela credibilidade que a pessoa me dá. E foi o que aconteceu com o Bartimeu. Quando Jesus falou, traz ele, o povo, opa, vamos respeitar ele, porque Jesus ouviu. O homem estava lá atrás, ele moveu o coração de Jesus, alguma coisa ele fez. Aleluia. E quando ele ouviu que Jesus chamou, uma coisa que ele fez, um ato que eu acho também interessantíssimo, foi ele se desprender da capa. Aquela capa naquele período para ele significava muita coisa. Era algo importantíssimo, era algo de suma importância. Aquilo ali protegia ele do calor escaldante do dia e do frio intenso da noite. Aquela capa também era uma forma de autorização para que ele pudesse continuar esmolando, pedindo na rua. Aquilo ali era um certificado, né, vamos dizer, um aval para que ele pudesse pedir, para que ele tivesse a liberdade de pedir na rua. Quem não tivesse aquela capa não podia pedir. Mas ele tinha, ou seja, era algo de extrema importância. Ele acreditou tanto que Jesus podia fazer aquele milagre, que ele largou aquele instrumento de tanta importância, mas que atrapalhava ele de ter velocidade, ligeireza, presteza em chegar até Jesus. Ele largou, não pensou duas vezes. E é algo que eu vejo também muitas das vezes que acontece dentro da casa do Senhor. As pessoas querem um milagre, querem a salvação, eles querem a cura, eles querem bênção, querem muitas coisas, mas não querem largar aquilo que eles acham que é importante demais para ele, para servir a Deus em espírito e verdade. Aquilo atrofiava aquele homem. Bartimeu achou que aquilo ia atrapalhar para ele chegar a Jesus. E ele queria chegar a Jesus ali às claras, ele não queria chegar modificado, ele não queria chegar oculto, ele queria chegar até Jesus de uma forma que Jesus pudesse contemplar ele. E assim é o que eu acho que nós temos que fazer. Temos que nos desprender, como outrora já fizemos, já deixamos muita coisa de lado. Você já deixou coisa de lado, pastor Antônio já deixou coisa de lado, missionária Vânia já deixou coisa de lado para servir Jesus. Aleluia. Servir a Deus é verdadeiramente isso, é abrir mão de coisas às vezes que você acha que é importante para você, mas é importante para você, não é importante para o reino. Importante para o reino é a tua fidelidade. Importante para o reino é a tua prontidão, é a tua verdade, a tua sinceridade. Importante para Deus é você estar ali. Aleluia. E aquele homem largou para lá aquela capa e correu. Eu fico imaginando o Bartimeu correndo. O povo devia estar ajudando, porque se largasse ele para correr ia ficar complicado, não é mesmo? Imagina. Mas enfim, aquele homem correu e chegou até Jesus. Glória a Jesus. E Jesus olhou para aquele homem, notoriamente cego, perguntou: o que queres que eu te faça?
Deve ter gente que em volta, né? Com certeza. Porque engraçadinho tem em todas as épocas, não é mesmo? Aí eu falei assim, um homem cego tá pensando, o que queres? O que ele vai querer? Tem que chegar, né? Mas é que as pessoas muitas das vezes não entendem. Jesus, ele muitas das vezes, ele pergunta várias vezes, como ele perguntou para aquele homem, ele quer que a gente declare aquilo que nós queremos. Porque tem gente, como falou, às vezes a gente fala assim, Jesus, Deus, ele contempla o nosso coração, ele sabe o que a gente quer. Mas nós muitas das vezes temos que declarar com nossos lábios. Porque o coração da gente pode querer muita coisa. Mas você tem que separar aquilo que é de suma importância e apresentar ao Senhor. E aquele homem, eu quero ver, eu quero ter visto, eu quero ver. Aleluia. E eu sempre falava, Senhor, eu falo até hoje, Senhor, eu quero aprender a louvar, eu quero aprender a pregar, são coisas que eu apresento. Claro que nós temos as nossas necessidades de casa, quem tem seu lar, quem tem sua família tem suas necessidades. Mas eu entendo que prioridade é o que você vai trazer para o reino. Prioridade é aquilo que você vai poder fazer dentro da casa do Senhor. Senhor, dobra a unção sobre a minha vida. Oh Deus! Senhor, porque isso é um milagre. Nós somos pecadores. O fato do Senhor dar o dom de visão, da revelação, falar algo, colocar unção sobre a mão de uma pessoa para curar, isso é milagre. Nós não éramos nada, nós não valíamos nada. Então, assim, não que a gente não vai pedir, Senhor, cuida da minha família, cuida da minha casa. Não. Pedir aquilo que o seu coração, e era algo que ficava no meu coração. E tinha gente que me achava doida por isso. Falava tanta coisa que você pedia. Fala assim, mas foi o que arde no meu coração. Eu peço, me ensina todo dia, Senhor. Mas assim também como eu peço, abençoa minha mãe, abençoa minhas filhas, guarda, livra. Mas o maior desejo do servo de Deus tem que ser, na minha opinião, tem que ser clamar ao Senhor para que a gente esteja qualificado para estar na frente da obra, qualificado para poder ajudar um irmão, qualificado para orar por aquele que precisa, qualificado para buscar a alma. Cada um tem sua prioridade, mas nós entendemos que a prioridade mesmo foi, como eu acabei de louvar, tem que ser Deus. E se Deus é prioridade é para as coisas do reino. O que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes a gente está pedindo muito determinada coisa, mas Jesus está querendo que nós falemos outra coisa para Ele, porque Ele quer te dar algo, Ele quer fazer diferente na sua vida, mas você está preso naquele pedido que você às vezes está há anos pedindo, e o Senhor falou assim, ainda não é o pedido certo, porque Ele sabe o que Ele pode dar para mim e para você. Jesus sabe que hoje Ele não pode me dar um carro, porque eu ainda nem terminei direito de fazer minha casa. O que eu vou fazer com um carro se eu estou precisando mexer na minha casa? Então é assim. Aleluia. E aquele homem, quando Jesus, que queres que eu te faça? Eu quero ver. E aquele homem viu. O milagre aconteceu. Como o milagre aconteceu nas nossas vidas. E eu sempre falo, nós enxergávamos, mas Deus, Ele abriu o nosso olhar espiritual. Deus, Ele fez uma mudança da água para o vinho. Deus, Ele transformou a cada um do seu jeitinho. Deus, Ele fez um milagre. Jesus, Ele fez um milagre e continua fazendo. Porque hoje nós olhando as cadeiras das igrejas, nós entendemos que o fato da gente estar de pé para clamar ao Senhor, para louvar o Senhor, ainda assim é um milagre de Deus sobre as nossas vidas. O ânimo, a alegria ainda a força para caminhar, ela vem do céu. Ela não vem de nós mesmos. E hoje, na subida ao monte, eu falei, pastor, eu já estou muito tempo sem subir ao monte. Se eu conseguir chegar na metade do caminho é lucro. Mas por minha força mesmo, eu não chegava nem na metade do caminho, eu fui clamando Jesus. Eu caladinha lá, respirando fundo, com a perna ardendo e o joelho.
joelho gritando, mas eu falava: Senhor, no meu interior me dá força, porque eu sei que por mim mesmo eu voltava daqui. Por mim mesmo eu não subia nem aquele morro, o asfaltado, imagina subir a campina. Mas é verdade, nós temos que ser sinceros, temos que ser claros. E assim, e Deus, Ele me ajudou. Eu no meu interior clamei a Ele. E eu posso considerar também que é um milagre. Porque tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue nem sair de dentro da sua casa para poder se esforçar e subir para clamar ao Senhor. E chegou lá em cima, paz, refrigério. É 5 minutinhos de desespero só, de cansaço. Depois é só maravilha. Para a gente ver como a fidelidade de Deus é grande sobre a nossa vida. E aquele homem, enxergando, aleluia, ficou muito grato, ficou desesperado, né? Quem não fica alegre? Recebeu uma vitória, recebeu uma bênção. Você não fica, missionário, quando você pede algo para Deus e Deus faz. É muito lindo, né? É tremendo. Então aquele homem se desesperou, deve ter espantado muita gente, mas no fim de tudo é uma coisa que eu gosto sempre de falar: e seguiu Jesus pelo caminho. E seguiu Jesus pelo caminho. Ele gritou, ele chamou a atenção, ele foi atendido, ele recebeu o milagre e ele foi grato, porque ele seguiu Jesus pelo caminho. Muitas pessoas, com certeza, ali naquele trajeto a qual ele foi seguindo Jesus, foram testificando para outras pessoas que ainda não tinham visto os milagres de Jesus, e ele mesmo testemunhou e foi falando: eu estou vendo, Jesus me fez enxergar de novo. Esse homem aqui era cego, o olho dele era varado, não tinha nada, agora ele está enxergando. E é assim que o servo de Deus tem que se portar diante do que o Senhor apresenta nas nossas vidas. Temos que continuar pelo caminho. Não podemos parar a nossa jornada por conta de problemas, por conta de dificuldades. Temos que continuar caminhando e falando o que Jesus fez, o que Jesus faz. Porque aqui na época era tudo muito novo, Jesus estava executando. Nós temos o exemplar bíblico como um manual para falar o que ele fez aqui, mas nós temos o nosso testemunho para testificar o que Deus faz. Então nós vamos continuar caminhando e falando, não esquecendo de onde a gente veio, não esquecendo de onde a gente saiu. Claro que somente o testemunho, né, eu não sou muito a favor de testemunho, porque testemunho também sem palavra fica um pouco vago, né? É interessante você fazer a junção das duas coisas e tá levando para quem está aí fora necessitando. Existem vários Bartimeus por aí afora, vários que necessitam que os olhos espirituais deles sejam abertos, assim como os nossos foram outrora. A oportunidade que nós temos, existem pessoas também que precisam ter. E um dia desses o evangelista Edgar estava falando que quando ele vivia em determinada situação, não viu crente nenhum chegar até ele para levar a palavra do Senhor. Então vamos fazer um pouquinho de esforço, né? A palavra de Deus mesmo diz: esforça-te, tem de bom ânimo, é difícil, já passamos por tanta coisa, já ficamos no caminho, já enfrentamos a multidão, já gritamos por socorro, agora vamos ajudar aquele que não teve a mesma oportunidade. Vamos fazer com que aquelas pessoas que ainda necessitam, aleluia, até mesmo quem está na presença do Senhor, não falo de só quem está lá fora não, porque tem muito servo de Deus que ainda está ali na beira do caminho, não abriu a boca para chamar Jesus, não gritou: Jesus, tem misericórdia de mim. É como eu falei no início, vem por vir. E nessa trajetória de vir por vir acaba não vindo. E é onde a obra do Senhor vai perecendo. Glória a Deus. Aleluia.
Então, vamos continuar nossa trajetória e vamos nos inspirar um pouquinho nesse homem perseverante que foi esse cego Bartimeu, que não olhou para a dificuldade, não olhou para o impossível,